eu preparei algo para o Senhor, a minha melhor oração. E eu quero entrar na ministração, na palavra, porque eu estou falando sobre uma série de mensagens, sobre bloqueios. E eu vejo que muitas pessoas, elas crescem. Elas começam do nada. Quando me converti, da minha turma, eu vi muitas pessoas se converterem. Eu vi muitas crescerem, vi muitas crescerem e caírem, vi muitas crescerem e estacionarem, eu vi muitas crescerem e retrocederem, e vi algumas pessoas crescendo e continuando a crescer. E eu quero falar sobre isso, o bloqueio da culpa. A maioria das pessoas não conseguem avançar, porque elas têm uma culpa dentro dela. Carrega uma culpa. E eu quero ler um texto que está em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. Quando você achar, você diga célula. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão, filho de João: você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, e lhe disse o Senhor: tu sabes, você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Espírito Santo, Pai, me usa para falar com teus filhos, em nome de Jesus. A definição da palavra culpa é emoção que surge quando a pessoa avalia que suas ações ou escolhas violaram seus próprios valores ou causaram prejuízo a alguém, sentimento de pesar ou remorso por acreditar que fez algo errado. E aí você reflete comigo agora, nesse exato momento, nessa noite. Existe uma culpa dentro do seu coração? Existe algo que te impede de avançar? Tem algo que vem e te atormenta? Existe uma emoção chamada culpa, que de vez em quando ela vem e ela te lembra. Se você dá o próximo passo, ela vem e te acusa. Qual é a culpa, mulher, que você carrega? Ei, homem, qual é a culpa que você carrega? Ei, jovem, senhor, senhora, qual que é a culpa que te acompanha há vários anos da sua vida? Qual é o fardo, qual é o peso que te acompanha, chamado culpa? Existem pessoas que não conseguem avançar, porque vivem aprisionados pela culpa. Nós conhecemos no Brasil várias penitenciárias que tem vários presos lá, mas existe uma penitenciária chamada culpa. Existe uma grade que te impede de crescer, chamado culpa. Essa não é física, mas está lá todos os dias da sua vida. Qual é o fardo e a culpa que você carrega? Presta atenção, quem está comigo diga amém. Olha isso aqui, irmãos. Não é o pecado do passado que as impede de caminhar, mas a culpa que continua governando o presente é o que impede você de avançar. É a culpa. Não é o pecado do passado, mas é a culpa que ainda está viva no presente. Te impede de caminhar.
Pedro conhecia esse sentimento. O discípulo de Jesus, que prometeu morrer por Jesus, foi o mesmo que poucas horas depois negou ele 3 vezes diante de pessoas desconhecidas. Depois da queda, Pedro voltou para os barcos. Quando o sentimento de culpa vem, para onde você volta? Todas as vezes. Tem pessoas que parou o ministério, tem pessoas que parou com a vida, tem casamentos que foram destruídos por conta da culpa. Quantas pessoas estão bloqueadas por conta da culpa? João capítulo 21, versículo 3. Vou pescar, disse Simão e Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quem está comigo, diga amém. Sabe por que não pegou nada, Eliseu? Porque estava fora do propósito. Sabe por que muitas vezes você não avança? Quando tem o bloqueio da culpa? Porque você está fora do propósito. Jesus, quando chamou os discípulos, chamou eles para pescar peixe? Sim ou não? Chamou eles para pescar o quê? Mas eles voltaram a pescar o quê? Não ia pegar nada. A vida deles agora estava estagnada. A culpa te aprisiona e não te deixa avançar para um próximo nível de conquista na sua vida. É como Pedro, volta e carrega com ele muitas pessoas, muitos discípulos, para fora do propósito. Sentar numa mesa de pessoas que não se perdoaram, não liberaram perdão, estão presas na culpa, é a mesma coisa de ir com Pedro para um barco, fora do propósito. Mas Jesus, olha só, Pedro parecia acreditar que a sua história havia terminado. Mas o interessante é que Jesus nunca escreveu um ponto final que Pedro imaginava que tinha. Quem criou esse ponto final não foi Jesus na vida de Pedro, foi ele mesmo, por conta do peso da culpa. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, eu preciso te falar algo agora. Nunca coloque um ponto final aonde Deus colocou uma vírgula. Quem criou aquele ponto final foi Pedro. Eu vou voltar a pescar. Ele tinha uma palavra. Pedro tinha uma palavra, mas se esqueceu dela. Quem tem palavra de Deus aqui pode celebrar ele. A culpa faz com que pessoas que têm uma palavra, um propósito, uma unção de conquista, a culpa faz essa pessoa paralisar e colocar ponto final. Ele tinha uma profecia de Jesus nisso. Jesus disse, ei Pedro, você vai conquistar muitas vidas. Mesmo com a palavra do maior profeta da existência, Pedro volta. Para o barco. Para onde você volta? Quando a culpa pesa em você. A culpa faz você voltar para o lugar de onde Deus o tirou. Vou falar novamente. A culpa faz você voltar para o lugar de onde Deus te tirou. Pensa aí de onde você saiu. Depois da navegação, Pedro disse, vou pescar. Mas não era gente. Era peixe.
Quando a culpa vem, você volta para onde? A pesca não era apenas um trabalho, representava a antiga vida de Pedro. Ele voltou. Pedro voltou ao vômito. Pedro colocou a mão no arado. Pedro olhou para trás, porque ele tinha um sentimento de culpa. Pedro era, eu vou falar, presta atenção aqui, líderes da igreja. Pedro é um dos maiores líderes que eu vi em toda a minha vida, porque Pedro disse: eu vou voltar a pescar. O que os outros discípulos fizeram? Vou com você. A liderança estava entranhada, a unção da liderança estava em Pedro, mas agora Pedro estava direcionando o povo, os discípulos, para um caminho errado. Esse é o peso da culpa. Não permite que você avance, não permite que você cresça. Você precisa se livrar disso hoje. Tem te trazido tanta dor, tanta agonia. Quando a culpa domina o coração, ela convence a pessoa de que não merece continuar vivendo o propósito de Deus. Cara, eu vou parar. Eu vou parar. Não dá para continuar. A culpa diz: você falhou, Deus acabou com você. Mas Deus nunca chamou Pedro para viver nos barcos. Chamou para ser pescador de homens. Ei, Deus não te chamou para viver uma vida debaixo do jugo de Satanás. Deus te chamou para a liberdade. Deus te chamou para você ser mais do que vencedor. Tem alguém que recebe essa palavra aqui nessa noite? Deus não te chamou para colocar um ponto final na sua vida. Tem pessoas como Billy Graham, que ainda depois da sua morte continua ministrando muito forte. Paul Yong-Chu, John Wesley, porque tiveram uma vida que nunca teve um ponto final. Tem alguém que recebeu o Mercado Livre aí? Corre lá, irmão. Daqui a pouco é Shopee, né? Temu. Eu sei que é sentimento, irmão, de receber aquele pacote amarelo no portão. É inigualável. É bom demais. É ou não é? Cadê os pecadores comigo aí que recebem? Agora coloca o celular para vibrar, tá, irmão? Por favor. Eu pensando nessa mensagem para falar sobre culpa, eu falei assim, eu vou colocar algo aqui, mas a meninada não vai saber do que eu estou falando, né? Mas os mais velhos aí, da década de 70, 80, os de 90 vai lembrar. Né? Os Matusalém que não viu de lua pisou no barro. Vai lembrar. Quem aqui já ouviu uma música no disco de vinil? Levante sua mão. Aí falava da Xuxa, falava coisa ruim. Não precisa não? Mas a culpa é como um disco riscado que ficava indo e não passava daquele nível. Não passava. Vou ficar mais jovem. Ou um CD riscado que a gente pegava, passava o batom, limpava, a gente achava que ia melhorar. Quem já fez isso? Detergente, que mais? Pasta de dente. Certeza que era tudo CD pirata. Não, a fita, pelo amor de Deus, não enrolava assim, na caneta. Já foi a pregação.
Mas a culpa é como um disco, um CD riscado. Fica indo e voltando. E talvez, nós estamos brincando, mas talvez a sua vida está assim. Você vai, você fala, não, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, não vai. Aí tem que tirar, limpar, para ver se vai. Ei, sabe o que vai acontecer? Se você cancelar esse pensamento de culpa na sua vida, você vai viajar 5G em nome de Jesus. Vai avançar 5G em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uns dois que acreditam que vai viajar rápido aí. Lucas capítulo 5, versículo 10 e 11. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro tentou voltar para aquilo que Jesus já havia transformado. Ei, você está comigo ou não? Pedro tentou voltar para aquilo que Jesus já tinha transformado na vida dele. Pedro tentou voltar para aquilo que Deus tinha transformado em passado. Você está me entendendo ou não? Não fazia mais parte da vida de Pedro. Por que o Eliseu queimou as carroças? Por que Eliseu queimou as carroças e fez churrasco com o gado? Por quê, irmãos? Para não voltar para o lugar da onde Deus tinha tirado ele. Deus te leva para um novo nível, a culpa te traz para o passado. Deus te leva para uma nova estação, a culpa te traz para o passado. Quantos querem viver no passado aqui? Celebra o Senhor. Vou falar de novo. Quantos querem viver presos no passado de culpa aqui? Dá salve de palmas a Jesus, irmãos, amém? Importante você me ajudar aí. Dá glória a Deus, filho. Quantos quer entrar numa nova estação, num presente próspero, em nome de Jesus? Aí celebra o Senhor agora com força. Muitas pessoas aqui, espero que não, mas voltam para o antigo vício, antigos relacionamentos, antigos hábitos, antigas prisões, porque acredita que Deus desistiu delas. A culpa prende você ao ontem, a graça conduz você ao amanhã. Mas Deus não chamou você para voltar, mas te chamou para continuar. Quem vive preso à culpa sempre tenta voltar para o lugar de onde Deus o tirou. Eu não quero voltar lá. Eu não quero, irmãos. Eu agradeço a Deus sempre assim quando eu vou comer. Ou em casa, ou em outro lugar, que eu sento assim, eu posso experimentar uma comida diferente. Eu falo, obrigado, Senhor. Quando eu vou num lugar de manhã ou à tarde, como aquele sonho gostoso. Alguns aqui viram o sonho? Quem viu o sonho, levante sua mão, deixa eu ver quem viu. Eu comendo o sonho, alguns viu? Quem ficou com vontade, levante sua mão. Ó, de repente você vai ganhar, levante sua mão. Se a Nathalie estiver boazinha do coração, de repente vocês comem o sonho. Mas eu não quero voltar ao passado, irmãos, de onde Deus me tirou. Eu não quero. Já pedi perdão a todo mundo também, que eu achei que eu tinha que pedir, tá? Então, eu não carrego mais culpa. Eu não carrego. Voltei, fiz o caminho de volta, pedi perdão a todo mundo que eu tinha que pedir. Fiz o caminho de volta. E agora eu sigo, eu prossigo. Então,
A culpa quer te trazer de volta, mas a graça encontra você exatamente onde você caiu. Quem está comigo ainda, diga amém. A graça te encontra lá. Pedro voltou para o mar. Sim ou não? Mas Jesus foi atrás dele. Ele estava no mar, mas Jesus estava atrás dele. Jesus poderia ter esperado Pedro voltar, sim ou não? Mas a graça sempre toma iniciativa. Quando eu estava preparando essa mensagem, lendo, eu fiquei pensando assim, eu ouvi o bispo Franciano falar sobre isso lá no Metanoia Radical. O pastor Alexandre, um dia ele sonhou com um curral. E naquele curral, ali eles adoravam naquele lugar, viravam uma igreja, uma coisa assim. Inclusive ele tem esse quadro. E aí um dia, Deus, uma pessoa oferece um sítio para ele. E ele não estava procurando, mas ele foi ver o sítio. Quando ele chega no sítio, ele encontra o curral do sonho dele. E ali ele começou, anos após anos, preparar aquele lugar. Sem saber quem era Anício, o Eliseu, o Gabriel. Sem saber quem era Manu, o Cleito. Sem saber quem era o Luciano. Sem saber quem era o Gustavo. Ele preparou um lugar aonde pessoas estão sendo curadas hoje. A graça sempre chega primeiro. É a mesma história. Jesus morre primeiro, você nasce depois. A graça já te alcançou antes de você nascer. Por isso que Jesus estava esperando Pedro. Quer dizer, por isso que ele foi até onde Pedro estava. Porque a graça alcança. A graça tem iniciativa. Na praia havia peixe, pão e uma fogueira. Sim ou não? O que estava assando aquela fogueira? Peixe e... Quem está comigo, presta atenção que eu vou dizer para vocês. Tem uma chave poderosa. E aqui você vai entender algo maravilhoso nessa mensagem. Talvez o coração dessa mensagem. Fogueira. Diga comigo. Fogueira. Curiosamente, Pedro havia negado Jesus diante de uma. Jesus está passando, os soldados estão em volta de uma fogueira, se esquentando, e Pedro faz o que ali em volta? Alguém diz assim, você é um deles. O que Pedro diz? Não sou. Então tinha uma fogueira. Então quando Pedro ele chega na praia, tem o que lá? Agora calma. Jesus leva Pedro de volta ao lugar da lembrança, não para condená-lo, mas para curá-lo. Naquele momento ele deve ter lembrado que ele estava ali em volta da fogueira, se esquentando, e ele diz, não, eu não sei quem é Jesus. Agora você vai entender porque Jesus diz para ele assim, tu me amas? Porque em volta da fogueira ele nega 3 vezes, agora tem uma fogueira. E ele tem a oportunidade de dizer, não, eu te amo, Senhor. Talvez esse lugar do passado, talvez agora onde Deus está te trazendo, não é para te ferir, é para te sarar. A gente vai estudando a palavra, a gente vai vendo, e a gente começa a entender os mistérios da palavra. A gente pode ler 300 vezes a Bíblia, irmãos. A gente faz exegese, a gente faz hermenêutica, a gente lê em várias versões, a gente tenta ler numa versão original, faz tradução do hebraico, e você não encontra, e de repente Deus resolve te mostrar qual é a essência. Ele queria curar Pedro, antes dele dizer assim para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro tinha que tirar a culpa de dentro do coração. Talvez Deus quer te levar hoje para um novo nível. Talvez não, Deus quer te levar para um novo nível. Mas antes de te levar para um novo nível, Ele tem que arrancar a culpa que está aí dentro.
precisa tirar esse fardo. Que você coloca a cabeça no travesseiro e você não consegue dormir, muitas vezes dorme, mas acorda angustiado. Perdeu o sentido da vida, perdeu a vontade de viver. O que eu vivi 8 anos em Tanabi, eu não vivi a minha vida inteira aonde eu morava. O que eu vivi em 2026 até agora, eu acho que eu não vivi 8 anos que já passaram em Tanabi. Estou falando desses 6 primeiros meses que eu vivi esse ano, foi muito intenso. Deus, pode acelerar que eu quero. Sem culpa, você vai mais rápido, porque você tira o peso. Romanos capítulo 5, versículo 8, o texto diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por mim e por você. Ele morre primeiro, você nasce depois. Ele te ama primeiro. E depois você reconhece o amor. Ele morre primeiro para você encontrar Ele. Em amor. A graça, irmãos. A graça não espera você melhorar. Ela te encontra. A graça não espera você melhorar. Ela encontra você no meio do seu fracasso. Isso aqui é muito forte. Mas agora você vai falar assim para o teu irmão. Meu irmão, presta atenção. Diga, muito, se for fazer, faz direito. Diga assim: a graça não espera você melhorar. Ela te encontra no meio do seu fracasso e te devolve a vida. Ela te encontra no fracasso, mas ela jamais vai te deixar lá. Ela vai te devolver a vida, a vontade de viver. Eu não sei como é que está seu casamento, eu não sei como é que está a tua finança, eu não sei como é que está a tua saúde. Eu sei que tem um Deus aqui nessa noite que pode mudar a sua história, a história da tua família, da tua finança. Ele está aqui. Você não queria encontrar com Ele, aqui Ele está. Talvez você esteja vivendo dias de vergonha. Uma boa notícia é que Jesus continua indo ao encontro daqueles que pensam que não tem mais jeito. Você tinha que dar uma salva de palmas para Jesus. Você não entendeu. Você não entendeu. Estou dizendo que a boa notícia é que Jesus continua indo atrás de pessoas que estão dizendo: não tem mais jeito para mim. Quando o mundo, a sociedade, a família joga fora. Quando o mundo, a sociedade, a família, a igreja joga fora, Jesus está dizendo assim: eu ainda te amo. Quando o pastor, o líder, o pai, a mãe, a igreja, a sociedade, a família joga fora, Jesus continua dizendo: eu continuo aqui. Eu estou aqui. A culpa olha para o passado, a graça aponta para o futuro. A culpa olha para o passado, a graça aponta para o futuro. Vai dar certo. Vai acontecer. Vai melhorar, vai avançar. Você vai sair desse poço fundo em nome de Jesus. Deus vai te trazer para um lugar limpo, para as águas tranquilas. Vai trazer um refrigério para a sua alma cansada. Vai trazer algo novo. Lembra Jó? Jó perdeu tudo. E Deus fez o quê? Tudo novo. Vai ser assim com você. Talvez não deu certo até aqui. Já casou 1, 2, 3 vezes. Talvez já fez tudo que
de errado. Mas hoje, entendendo, você vai começar a fazer o que é certo. Deus vai te dar uma família, Deus vai te dar uma casa, Deus vai melhorar a sua finança. Claro que você tem que fazer a sua parte, mas Deus vai tocar o seu coração para isso. Ele vai te instruir para isso. E último, Deus restaura pessoas pelo propósito, não pelo fracasso. Porque se fosse pelo fracasso, misericórdia. Mas Deus restaura pessoas pelo propósito. O que ele fez, Anderson? Ele veio e colocou um propósito. Ele veio em Pedro e colocou um propósito. Qual que era o propósito? Ganhar. Aí quando ele viu que Pedro não acreditava na profecia, ele foi lá para lembrar Pedro. Ó Pedro, eu não te chamei para isso não. E talvez Jesus está me usando aqui agora, para dizer para você, eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para você ficar só sentado aí. Eu não te chamei para você ser um reclamão, uma reclamona. Quem sabe Jesus está dizendo assim, eu implantei um propósito verdadeiro no seu coração. Jesus não perguntou, Pedro, por que você me negou? Ele podia ter perguntado, sim ou não? Ele perguntou, tu me amas? Depois disse, apacenta as minhas ovelhas. Foram 3 negações, 3 oportunidades para reafirmar o amor. Jesus não ignorou o pecado, mas também não permitiu que o pecado definisse o destino de Pedro. Em nome de Jesus, a culpa do pecado que você carrega não vai definir quem você é, em nome de Jesus. Deus vai te libertar disso. Você tem que confessar, tem que liberar perdão. Mas essa culpa não vai te definir, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. A graça tira você do fracasso e da vergonha, e te leva para um lugar de honra. Antes um derrotado, agora um liberto, um livre. A graça, a culpa te arrasta, mas a graça te liberta. A graça te leva para um lugar onde Deus preparou para você. Pedro seria lembrado. Isso aqui, irmãos. Ele ia só para um pouquinho aqui do meu retorno, porque eu preciso falar disso aqui. Eu queria toda a sua atenção. Eu posso ter a tua atenção agora? Diga amém. Eliseu, Pedro seria lembrado não pela sua negação. A graça tira você do fracasso e da vergonha. Presta atenção. Pedro seria lembrado não pela negação, porque a graça alcançou ele. Pedro seria lembrado pelo Pentecoste, pelo sermão que o levou milhares de pessoas ao arrependimento, e pela liderança da igreja. Em nome de Jesus, a graça te alcançou, e você jamais vai ser lembrado pela culpa e pelo pecado do passado. O futuro tem que falar. Pedro, quando pregou, milhares de pessoas se converteram. O Pentecoste aconteceu. Com a pregação de Pedro, o Espírito Santo que Jesus tinha falado desceu. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Nessa liderança da igreja atual, a culpa queria que nós falássemos hoje que Pedro voltou a pescar, que Pedro era um fracassado, mas a graça levantou e trouxe Pedro para o lugar que Jesus tinha chamado. Talvez antes um bêbado, um viciado, um drogado, um mentiroso, um
adúltero. Talvez ontem, um adúltero, um mentiroso, talvez hoje de manhã ainda um mentiroso, um pecador. Mas em nome de Jesus, meus filhos, saiam daqui, deixa a graça te alcançar nessa noite. Confessa, se arrependa, viva sem culpa. O irmão que está do teu lado, diga para ele assim: eu preciso te falar algo muito sério. Quem tem pecado escondido tem segredo com Satanás.